Muito boa tarde, está no ar a revista da semana, programa de 21 de março de 2025, programa com um painel de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde, a quem dou as boas-vindas. Vamos já para a nossa ordem de trabalhos. Começamos por Israel, que recomeçou esta semana os ataques na faixa de Gaza. Professor Silvério Cunha, o que é que lhe apraz dizer? Olha, muito boa tarde. Eu começo por lembrar uma coisa, que ontem começou a primavera. Esperemos, portanto, que as estações cumpram o seu dever e se adequem àquilo que mandam os livros. Bom, quanto à questão de Israel, bem, a questão de Israel que se põe é esta. Os comentadores, durante este período da segunda fase, passando para a segunda fase das conversações que houve entre Israel e o Hamas, pronunciaram-se muito sobre se haveria, digamos, se elas seriam suspensas ou não. Pelos vistos, elas foram suspensas e o governo israelita retomou o ataque. Mas deve dizer-se que o seguinte, independentemente agora de perceber qual é a lógica de Netanyahu, há uma coisa que é preciso dizer que surgiu ontem. O próprio chefe de Estado israelita ontem desafiou Netanyahu e quer uma comissão de inquérito a várias coisas. Porquê? Porque há quem sustente que Netanyahu, neste momento, apenas está a ligar a política externa de Israel a questões de política interna. Há um grande problema em Israel, que é a demissão do Shin Bet, o grande dirigente dos serviços secretos de segurança, o Shin Bet, que é mais do que a Mossad, mais apurado que a Mossad, foi demitido e, ao que parece, é demitido em condições irregulares, porque o Shin Bet está a fazer um inquérito complexo que envolve pessoas próximas do Primeiro-Ministro e que poderá tocar no Primeiro-Ministro. Então o Primeiro-Ministro resolveu querer demiti-lo e iniciou o processo contra, digamos assim, muitos ataques dos próprios conselheiros jurídicos do Governo que acham que é ilegal esta atitude de Netanyahu. E, portanto, acontece que o Shin Bet está a fazer um inquérito também sobre o 7 de outubro, porque não está em causa, obviamente, que tenha havido qualquer, digamos, falta, digamos, ou qualquer cumplicidade com a Hamas, mas acontece que há umas sombras sobre o 7 de outubro, porque, efetivamente, o governo israelita, o Shin Bet alertou para várias coisas que iam acontecer e o governo israelita não quis saber. E, portanto, há um grande problema e o diretor do Shin Bet fez declarações muito duras atacando o governo, dizendo que isso não podia ser, que as Forças Armadas e os serviços secretos não podem ser expostos da maneira como estão a ser e, portanto, há um grande problema lá dentro. E há um setor do governo Netanyahu, de um partido que não é o Likud, mas é um partido extremista, ultra-ortodoxo, que apoia Netanyahu, que ameaçou sair se não continuassem, se não houvesse mesmo até a anexação de Gaza. Aliás, há um ministro que declarou hoje já que a anexação de Gaza tem que ser anexada, pura e simplesmente. E acontece que Netanyahu tem um problema, é que já está a ser julgado. Neste momento já está a responder em tribunal de várias questões. E ele só tem imunidade sendo Primeiro-Ministro. E aqui é que se levanta o problema. É que no Estado de Israel, na sociedade israelita, há muita suspeita de que Netanyahu está a meter neste momento muitas coisas complicadas. O filho dele foi para Miami porque também está implicado e quis escapar a uma prisão preventiva. A mulher esteve em Miami e agora voltou, mas na verdade também está implicada. E acontece que estão citados pelo Ministério Público israelita e acontece que o grande problema que se coloca aqui é saber se isto na verdade é uma manobra interna, se é uma manobra puramente interna ou se é uma manobra de política externa. As Forças Armadas não andam contentes por uma razão, porque dizem que é uma manobra política interna e não estão para estar a pagar o pato, digamos, a qualquer governo, seja ele qual for, porque só obedecem ao Estado de Israel como entidade. E, de facto, há esta novidade grande, é que ontem o chefe de Estado de Israel, o presidente Herzog, quer uma comissão a investigar o 7 de outubro sobre as negligências governamentais e lança um desafio a Netanyahu pela primeira vez com censuras diretas à atitude do Primeiro-Ministro. Portanto, eu neste momento acho que a questão que se coloca não é um problema que esteja já dentro da dinâmica geopolítica da zona. É um problema que já ultrapassou, infelizmente, isso para dentro. E ontem, deve dizer-se que ontem vi uma coisa em vídeo que foi dramática, é que o antigo chefe de Estado-Maior do Exército, um general, esteve a manifestar-se contra essas atitudes de Netanyahu e vê-se uma coisa incrível, que é a polícia carregar sobre ele, espancar um general do exército e um herói, considerado um herói do exército, das Forças Armadas israelitas. Isso está a causar um grande mal-estar e, portanto, eu para já não vou pôr a questão assim. Vou dizer isto. Os reféns, a meu ver, podem morrer. Porque o Hamas, como o movimento terrorista que é, está provado que prefere matá-los. Deve dizer-se uma coisa ainda, deixa-me só dizer isto, que é uma coisa espantosa. Eu tenho seguido com alguma atenção coisas que se passam e que se passam nos meios de comunicação israelitas, sempre que são em inglês, não é? Há uma coisa que é espantosa. Contou um refém libertado
que o Hamas, por exemplo, fazia uma coisa terrível, que era, sempre que os bombardeamentos recomeçavam com força, eles também eram mais espancados. Sempre que recomeçavam com força, eles não lhes davam comida. Sempre que recomeçavam com força, por exemplo, uma pessoa, um ser humano normal, tem que ter pelo menos 1.200 calorias por dia. Os reféns, o Hamas dá-lhes 300 calorias por dia, que é a mesma coisa que a prazo mata-os. E é evidente que isto levanta um problema que é este, é que se os 58 reféns ainda detidos devem ser libertados, não vai ser, com estes bombardeamentos, não vai ser fácil, e eu estou convencido que o grande problema que se levanta em grandes manifestações de Israel é que o governo estará, digamos assim, a pôr em causa a vida das 58 reféns, o que não é aceito pela maior parte dos israelitas. Neste momento as sondagens são terríveis e Netanyahu está naquela posição de uma pessoa que já tem uma certa idade e que está a fugir para a frente porque, inclusivamente, já teve que comparecer 3 vezes perante o tribunal. E acontece que é terrível ter um primeiro-ministro em exercício ao mesmo tempo que tem que comparecer à audiência em tribunal e prestar depoimento e coisas do género. É uma coisa muito, muito complicada e que, a meu ver, está a atingir o cerne da política interna israelita. E é aqui que a questão, a meu ver, se vai pôr, para já. Muito bem. Boa tarde, José Faustino. Partilha desta opinião do professor Silvério Cunha? Não, eu tenho um ponto de vista diferente sobre o problema de Israel. Portanto, eu conheço relativamente bem a história de Israel e tenho um grande carinho pelo povo israelita e pelos judeus e não desoriento, mesmo com esta aliança diabólica com Trump, não me desoriento. E uma coisa é certa, Netanyahu foi eleito democraticamente. Cometeu erros, é suspeito de ter cometido crimes ou irregularidades, está a ser julgado por isso, próprio de um Estado democrático, que até é uma coisa de facto nunca vista. Um Estado em guerra, imagine-se o presidente Zelensky estar a ser julgado ao mesmo tempo na Ucrânia, por qualquer coisa, por umas galinhas ou uma coisa qualquer que ele lá tivesse roubado ao vizinho. O que é facto é que tudo serve para desculpar as ações terroristas do Hamas e tudo o que lá se passa. Agora, dito isto, não estou a dizer que Israel tem sempre razão e que os palestinianos nunca têm razão. Todos têm razão. O povo israelita tem razão. O Hamas é que não tem. O Hamas é que não tem. O Hamas não tem. E o povo palestiniano algum tem, outro não tem. Porque eles andaram lá vestidos à ninja quando foi a entregar os reféns e agora o exército matou 300 pessoas. Então nunca mata guerrilheiros, nunca mata ninguém. Eles mesmos se gabaram, têm o mesmo número de guerrilheiros que tinham antes disto tudo começar. Então, é evidente que o exército israelita, vamos falar a verdade, aquelas mortes, a maior parte são guerrilheiros, são gente do Hamas. Falemos claro e verdade. Hoje uma notícia extraordinária na Ucrânia, num hospital ucraniano, os russos descobriram lá umas granadas. Na faixa de Gaza não há granadas nos hospitais. Há bases militares. Ainda não as viram. E os ambulâncias são os transportes do Hamas. Ainda não perceberam. E eu volto sempre a repetir isto que é para eles perceberem. Portanto, é um problema muito complicado que ali está. Não é fácil de resolver. Agora... Mas há problemas internos, não é? No há, país. Há problemas internos, como tem sempre que haver problemas internos. Porque você repare, se você tiver um familiar como refém, tem a esperança, é uma lógica, não é? Que pensa, é natural que pensa assim. Se Israel não atacar o Hamas, pode ser que eles, como o professor te explicou, pode ser que eles o poupem, pelo menos dando de comer, menos comer, cortam a ração, não o matam. É lógico. O problema é que, dizem os manuais de guerra, que não se negocia com terroristas. Em princípio, os reféns, militares ou civis, são considerados mortos. Porque no dia em que se começarem a negociar por causa dos reféns, está uma desgraça tremenda. E cá está agora o que é que está a acontecer. Imagine que Israel pensava assim, que é o que mandam as boas práticas de guerra. Não estou a falar em humana, nem nos princípios dos homens, que não me enforquem. Mas, em princípios militares e de guerra, os reféns partidos princípios tinham morrido todos. Já toda a gente morreu. E agora vamos embora para a frente. Porque aquilo não tem outro tipo de solução que não seja esta que nós estamos a verificar.
Agora, a variante Trump que aparece aqui não tem importância absolutamente nenhuma. Tem do que o governo israelita aproveita ou não aproveita, ter as costas mais ou menos quentes, ter material de guerra mais ou menos barato e a tempo e horas ou não ter. E é aqui que o problema anda. E como sabemos, o Trump não dá uma linguiça a quem dá um porco gordo. Portanto, anda sempre ali em trocas com aldrabices e coisas que já lhe conhecemos, não é? E a verdade é que mesmo Trump disse, libertem os reféns todos e a gente vamos tratar disso. Não libertam, porque a condição é saírem todos da faixa de Gaza. Não podem. Israel não pode sair da faixa de Gaza, é um erro militar. É um erro militar, já de lá saiu, já lá esteve, já de lá saiu, é um erro militar. Agora, eu percebo quem vê a coisa na perspectiva das pobres crianças. Eu não sou nenhum tirano, não é? Agora, em termos militares e da vida daquela gente toda, pesando os prós e os contras, não é? E os inocentes e tudo isso, aquilo não pode ser feito de outra forma. Cada vez que para 30 dias, eles repõem mais gente. Como outro dia alguém dizia, e é verdade, todas aquelas crianças palestinianas da faixa de Gaza são potenciais terroristas no futuro. Até eles a verem um exemplo daqueles que serão o quê? O que serão? O que seríamos nós? A ver os nossos pais, as nossas mães a morrerem, que também são alguns do Hamas, que são terroristas, está a ver? E os filhos a verem aquilo, tudo o que é que eles podem ser. Portanto, aquilo nunca mais acaba. Muito bem. E do lado de Israel, passa-se a mesma coisa. Está a ver? Portanto, o problema é muito complicado, não passou a ser fácil. E não é resolvendo os problemas do Benjamin Netanyahu, porque é bandido, porque é isto, porque é aquilo, porque é aquilo. Eu até suspeito de outra coisa. Se houvesse eleições, ele ganhava outra vez. Estou convencido disso. Porque aquilo é um gabinete de guerra. Aquilo não é a vontade dele, não é o primeiro-ministro. Agora vai para ali, agora vai para ali. Não, aqui tem generais, tem comandos, tem um gabinete de guerra, tem várias coisas. E ainda não houve nenhum movimento que eu saiba na Assembleia israelita para destituir o Benjamin Netanyahu. Muito bem. Portanto, há críticas, como há nos parlamentos democráticos, onde está um partido árabe, há críticas, com certeza, mas é a democracia a funcionar. Muito bem, fica vincada a sua opinião. Vamos para outro tema. Não é a minha opinião, não é a minha opinião. A minha opinião era outra. Isto é análise política. Muito bem. A minha opinião não é esta. Fica a sua análise. Não, é que há a confusão de... Não. Isto não é opinião. Eu e o professor Silvério Cunha, o professor falará por ele, não estamos aqui a dar opinião. Porque a opinião é outra. A minha opinião sobre as coisas é outra. Né? Quer dizer, não posso ter uma opinião favorável a que se deixe morrer os reféns. Atenção, não façam lá de mim um tirano. Isto é análise política, são coisas diferentes. Muito bem. Está esclarecido. Vamos para o próximo tema. Esta semana foi uma semana de telefonemas entre Washington-Moscovo e Washington-Kiev e parece haver vontade para um cessar-fogo de 30 dias no conflito na Ucrânia, embora limitado a ataques contra alvos energéticos e infraestruturas. Mas o que é certo é que as negociações vão começar, ou vão recomeçar, não sei se posso utilizar este termo de recomeçar ou começar, na segunda-feira na Arábia Saudita. Silvério Cunha. Pois, a verdade é que estas tréguas não são nada. Quer dizer, não são nada porque se a Rússia se limita apenas a garantir que não toca em alvos energéticos e infraestruturas, quer dizer que pode continuar a bombardear as casas, pode continuar a atacar, a invadir, pode fazer o que quer, no fundo, basicamente faz o que quer. Eu penso que estas trocas, aliás, Trump, nasquelas suas palavras, que às vezes são palavras nada diplomáticas, porque ele diz o que pensa, mas não pensa o que diz, Trump foi dizer, por exemplo, que Putin lhe parece um homem extremamente sólido, um estadista sólido, são afirmações de Trump, não é? E, portanto, o problema que se põe aqui é este, é que, por exemplo, a Rússia diz que a Rússia, aliás, também já prometeu aos Estados Unidos que se porventura os Estados Unidos estiverem depois a administrar as centrais nucleares e até as terras raras, que não vai atacar aí os americanos, quer dizer, que pode atacar outros sítios, quer dizer, isto não são condições de paz, não há paz nenhuma assim. Nunca aliás, assim. Professor, deixe-me interrompê-lo, temos um exemplo disso com os islâmicos lá, o Daesh, não é? É Daesh. Em Moçambique. Claro. A Total tinha lá uma exploração com um exército privado e viu-se o que é que aconteceu. Claro. Fugiram. É evidente. O exército fugiram, não, foi-se embora. Foi-se embora. A questão que se põe é esta. Não há paz assim possível.
Portanto, o grande problema é este, é que eu julgo com toda a franqueza que as conversações entre Trump e Putin são conversações ao século XIX em que duas potências se entendem sobre o território de um terceiro país soberano e resolvem fazer o que entendem. E, portanto, eu julgo com toda a franqueza, aliás, ontem viram-se fotografias de Odessa, que está a ser bombardeadíssima, está a arder, e, portanto, isto está a acontecer uma coisa que é perfeitamente, até certo ponto, surreal, que é esta. Eu acho que os Estados Unidos, por isso simplesmente, estão a fazer um favor a Putin, porque estão a dar, efetivamente, a Putin todas as garantias e mais algumas. Agora, quando eu ouço as críticas que se fazem hoje em dia oscilam muito entre dois pontos, entre dois polos. Uns dizem que Putin está a reagir apenas a ataques premeditados, ou que estariam a ser premeditados pela NATO e por aí fora. Eu não creio que seja o caso por uma razão. Por isto é que a verdade é esta. Até agora, uma coisa é a geoestratégia geopolítica. E a Rússia podia queixar-se de muita coisa, podia dizer que havia um cerco de bases, podia dizer muita coisa. Mas a verdade é esta, é que o regime de Putin, por natureza, não é um regime que adira facilmente, digamos assim, aos cânones da ordem internacional. Porque, por definição, não pode aderir porque seria um contrassenso, seria uma lógica que poria em causa o próprio regime, o próprio sistema de poder instalado. E, portanto, o que acontece é isto, é que, de facto, o regime de Putin é um regime que, à partida, nunca dá garantias de nada, porque ele está a tratar o direito internacional como se fossem folhas de papel que podem ser rasgadas. E, portanto, quando Trump começa a negociar, acontece que Trump está a negociar numa base que eu até acho muito débil, para ser franco. Eu acho até Trump, que até costuma ameaçar exigindo 100 para depois só ficar com 50, neste momento Trump está a agitar a bandeira dos 20 para ficar com 2, isto é, para os ucranianos ficarem com 2. E a verdade é esta, é que não está em causa nem garantias, nem estão em causa sequer a capacidade de não se discutir, por exemplo, certas questões agora, mas estarem agendadas para a discussão futura sobre os territórios. Há uma quantidade enorme de coisas que estão a acontecer, que não estão a acontecer. E, por outro lado, o Estado russo está a fazer outras coisas que são contra o direito internacional, claramente. Que é, por exemplo, quer agora, segundo li na imprensa de hoje, deu aos habitantes, aos ucranianos que estão nos territórios controlados pela Rússia, uma oportunidade para se tornarem cidadãos russos até 10 de setembro. E a partir daí, se não se tornarem, serão ameaçados. Portanto, um ucraniano vive na sua terra e tem que se transformar em cidadão de outro Estado. Tudo com base em quê? Em critérios etnonacionalistas. Que é a ideia de que a Ucrânia, afinal de contas, é de cultura russa, que a Ucrânia sempre foi russa e que, portanto, os habitantes que lá estão, como há certamente russófonos, atenção, e esses também têm que ser protegidos num Estado democrático normal. Mas, como não foram ou não são, então temos que exigir que os ucranianos convertam. E, repare, isto são tudo argumentos que nos fazem recuar 200, 300 anos, que é uma coisa que eu acho que é chocante. Porque depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois dos tratados todos que existem sobre o assunto, o direito internacional, etc., nós estamos a assistir a negociações, ou pseudo-negociações, que nada têm a ver com isso. Isso é que é terrível. Eu terminava com uma questão que está aqui, de certa forma, implícita, mas que não está claramente dita hoje na agenda. Ontem, J.D. Vance fez um discurso ideológico extremamente complexo e que está a dar um grande escândalo em todo o mundo. Veio dizer que a globalização tem que acabar, porque, afinal de contas, ela estava a ser feita para que o Ocidente se tornasse mais poderoso. E como, por acaso, é a China e outros países, como a Índia, sei lá, que, afinal de contas, estão a ganhar, temos que combater isso porque temos que atacar os outros. Portanto, Vance é que vem dar razão a Putin quando há aqueles argumentos, ou melhor, Putin não, vem dar argumentos àqueles que dizem que, na verdade, esses países estão-se a defender de ameaças. No fundo, J.D. Vance veio dizer uma coisa. Havia uma ameaça implícita. Não havia ameaça implícita nenhuma. A ordem liberal internacional é uma ordem que, como todas as ordens, tem um paradigma dominante que quer impor aos outros. É verdade. Mas a verdade é esta, é que dentro de certos quadrantes do ordem internacional, com as instituições internacionais, podiam-se criar condições de regulação. Ora, neste momento o que está a acontecer estamos a assistir ao desmantelamento de tudo o que é esse nível e Trump, afinal de contas, no caso da Rússia, está, a meu ver, a vender a Ucrânia aos bocaditos em termos em setores, em parcelas e em interesses que os americanos vão de reter naquilo que lhes interessa, mas não estão a atender ao problema dos ucranianos como povo e como Estado. Silvério Cunha. José Faustino, aliás. Não, vamos lá ver. Aqui o ponto é muito simples, não é? Isso foi tudo dito. Para mim, as pessoas têm que dizer, eu também vou fazer essa jura,
não acredito nas teorias da conspiração e blá, 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 blá. Eu não acredito mesmo, mas Trump é um agente de Putin. Ninguém tem dito isto várias vezes, ninguém me tira isto da cabeça e as provas cada vez são mais evidentes. Aliás, esta ideia de ser o arauto da paz é uma ideia de Putin. Quer dizer, ele arranjou toda uma engrenagem. Quer dizer, como é que o arauto da paz Trump permite os devaneios, vamos agora também dizer que os tem, do Benjamin Netanyahu, por exemplo. Não é? Porque Sim, claro. Biden e Blinken nunca permitiram determinado tipo de coisas. O governo era o mesmo, a vontade era a mesma. Não é? Portanto, isto faz tudo parte de uma ordem internacional esfiada por Putin. Repare-se numa coisa, quando nós andámos aqui 3 anos a falar da guerra da Ucrânia, projetos de paz, lembram-se? No princípio até houve negociações entre russos e ucranianos. E nós ouvíamos o presidente turco, que tinha uma proposta de paz, o presidente chinês, ouvíamos essa gente toda. Até o presidente Lula mandou a sua opinião. Agora não. Curiosamente, quase todas essas potências, que não é comparável a China com a Rússia, quer dizer, nem de perto nem de longe, mas apagaram-se, aparentemente, e veio de cima a Rússia, outra vez como aquele império que o professor fala muito do século XIX, em que isto era tratado entre 4 ou 5 indivíduos e depois cada um estava dentro da sua esfera de influência, não é? Portanto, aqui há um entendimento entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu não vejo que leitura é que isto pode ter de diferente de que não seja o presidente americano e os Estados Unidos da América, que eu já não tenho dúvidas nenhuma, não é uma democracia, deixou de ser. Eu tinha aqui posto sobre suspeita. Já suspenderam um juiz, já fizeram 30 por uma linha. Aliás, deixa-me só contar isto. Uma notícia de hoje, que é simbólica, muito curiosa. O secretário da Defesa, que é, como sabe, uma pessoa não qualificada, que até foi o Senado nomeou. Um alcoólico? Sim. E o Senado americano aprovou com o voto de desempate de Vance, porque houve senadores republicanos que votaram contra, mandou retirar todas as fotografias que estavam no Pentágono do general Colin Powell, que foi o general-chefe da invasão da questão do Iraque e do Kuwait, em 91, que foi secretário de Estado de Bush, e ele mandou retirar tudo e todas as menções do general Colin Powell. E foi ontem. E até o nome do avião que lançou a bomba atómica, sim. o Enola Gay, que é o nome da mãe do piloto do avião. É. O piloto, que sabia perfeitamente o que é que ia fazer, ao contrário do que se pai pinta, batizou o avião, que eles podiam fazer isso na guerra, com o nome da mãe. Enola Gay era o nome da mãe. Ele cortou isso tudo. E houve um juiz que pediram o impedimento dele, porque tomou uma decisão do género. Portanto, isto já não é democracia nenhuma. Eu acho que deve ali restar alguma democracia ainda em alguns estados democráticos e provavelmente alguns republicanos, não sei, não faço ideia, onde ele ainda não conseguiu meter a mão, nem ter a mão para isso. Portanto, ou seja, Putin não conseguiu conquistar Kiev em 3 dias, também não conseguiu conquistar Washington em 3 dias, demorou muito tempo, não é? Mas teve mais eficácia nos Estados Unidos do que teve na Ucrânia. Muito bem. E, portanto, nós não temos paz nenhuma. O Putin não concordou com coisa nenhuma, com cessar-fogo nenhum. O professor já disse e está certo. Quer dizer, agora cá o sistema energético, isso é conversa da treta, completamente. O que os ucranianos, a delegação que na Arábia Saudita negociaram, que enfim é pouco, mas é algum caminho, porque Zelensky, o governo ucraniano, não tem outra saída senão fazer este jogo com Trump e com esta gente toda para ver se consegue aguentar as coisas, não é? E está a fazer muito bem. Porque agora a Ucrânia e a Europa, sobretudo, precisa
de tempo. É uma coisa que a Europa precisa de tempo. Que se tudo correr bem, também não é tanto tempo como dizem os estrategas, não são 10 anos, mas se calhar são 4 ou 5 anos, ou 3, sei lá. Precisamos de tempo. E então tem que se ir ganhando tempo. A própria Ucrânia precisa de ganhar tempo. Porque, a mim parece-me, e salvo melhor opinião, o professor Silvério Cunha pode dizer uma opinião de certeza mais avalizada que a minha, a mim parece-me, não é? Salvo erro, que a paz, o fim da guerra, está mais longe do que o que estava aqui há um mês atrás. Eu não sei se estou errado nisto. Muito bem. Porque não vejo aqui, vamos ver, o Trump que deu armamento e apoio à Ucrânia. Agora quer em troca as terras raras e quer mais isto e quer mais aquilo. Com aquela desculpa que não vou repetir, estando lá nos atacos e tal, portanto não vamos agora falar nisso. Conversa. Agora quer as centrais nucleares. Aquilo parece o Tratado de Munique, não é? Para a dividirem a Polónia, não é? Os nazis com os comunistas. A dividir, esta parte é para ti, esta parte é para mim. Parece a mesma coisa. E podemos, os suetas e aquela coisa toda, parece o mesmo. Quer dizer, então em bom rigor, vamos lá ver, agora uma análise para as pessoas. Mas para terminar, José Faustino. Não, mas é para nos percebermos. Não podemos estar aqui uma hora sempre no mesmo tema. Que Trump diz assim: bom, o Sr. Zelensky, o senhor passa a ser um oficial à minha ordem e a Ucrânia passa a ser americana. E assim sendo, a Rússia já não ataca a Ucrânia. Porque até se aplica o artigo 5º da NATO, não é? Portanto, entrega cá a Ucrânia à gente. Não é? Portanto, o ridículo é este. O ridículo é este. Porque é que ele não diz. Repare-se no seguinte. Ele não diz assim: vamos entregar as terras raras a uma empresa americana que está aqui, que se candidata nos termos de um concurso, as centrais nucleares, não sei o quê, sob a supervisão da entidade reguladora, etc. Ele não diz isso. Ele diz que ele, dono dos Estados Unidos, quer ficar com aquilo. E estando lá ele, o seu amigo Putin já não ataca. É isto, é perante isto que estamos. Portanto, não há acordo nenhum. Perante esta situação, o que é que resta? É para acabar já a minha conversa. É uma coisa muito simples. O governo ucraniano e Zelensky tem que ir dizendo que sim, tem que se ir aguentando, não é? Na diplomacia tem que fazer um grande jogo de cintura, aguentando a guerra dentro do possível, mas aguentando, porque isto não vai ter fim. Porque Putin não vai dizer que sim, não quer. Porque o que Putin quer é a Ucrânia. É a Ucrânia toda. Muito bem, fica registado. Vamos para o próximo tema. Houve esta semana um Conselho Europeu onde a defesa e a competitividade económica esteve em destaque. Silvério Cunha, o que é que tem a dizer sobre esta reunião? Eu vou ser muito breve, porque para dizer o seguinte: eu acho que a coisa põe-se em dois pés. Por um lado, é claro, vai ser perante um grande empurrão, a Europa vai ter que reagir, não malgrado a sua burocracia, digamos, organizacional, vai ter que reagir com muita rapidez. Primeiro ponto. Segundo ponto, a verdade, no entanto, é que a consequência disto é que nada será possível a esse nível se não houver simultaneamente uma transformação muito grande da União Europeia numa outra natureza de aliança de Estados, eu diria mesmo num Estado europeu. Se não for assim, nada vai ser possível. Porquê? Porque a 27 ou 26, dado que Orbán está sempre contra, a 27 nada é possível porque não pode haver 27 exércitos, não pode haver 27 orçamentos, não pode haver nada disso. Não pode haver uma política económica para voltar a dar soberania económica à Europa se não for planificada a 27, em que todos têm que ter a sua parte. Portanto, em suma, não pode haver ações unilaterais de cada Estado embora de uma organização que tenta compatibilizar essas ações. Não. Tem que passar a haver uma única ação. E isso passa por uma coisa muito simples, que é esta, que é a instituição de um Estado europeu. A verdade é esta, tem que ser assim. Por isso, a Europa é sempre capaz de reagir quando há uma situação grave, e esta é gravíssima, porque é uma mutação paradigmática, mas só será possível fazê-lo quando
houver também uma alteração da natureza da própria União Europeia, que tem que passar a ter uma maior centralidade, o eixo franco-alemão tem que voltar a funcionar, eventualmente os britânicos terão que se integrar mais tarde ou mais cedo, porque não podem ficar naquele meio termo, no limbo entre os Estados Unidos e a União Europeia, e portanto essa questão vai obrigar, como digo, a competitividade vai obrigar a uma grande reorganização que passa também pela reorganização da natureza política da União Europeia. José Faustino. Ora, aqui está o professor Silvério Cunha, sem querer dar uma oportunidade de fazer aqui a grande explicação, meu amigo Sérgio e aos nossos ouvintes. Fazendo ao Sérgio, faço ao nosso ouvinte. A diferença entre análise política e opinião. Na minha opinião, eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Era o que ele mais desejava, é aquilo que o senhor diz. Mas numa análise política, fazendo análise política, eu acho que é impossível. Pois, mas isso... Certo? Eu acho que aqui tem que se fazer o possível. Ok, mas quer dizer, fica aqui bem clara. Portanto, sim, não sim. é opinião, é análise política. Analisando a coisa politicamente, claro que o senhor também está a fazê-la, e está bem, porque, vamos lá ver, num exercício, se me permite, a classificação num exercício teórico, académico, está tudo correto aquilo que o senhor disse, e que eu estou de acordo, de opinião e de tudo o resto, de alma e coração. Estou completamente de acordo consigo. Agora, a análise que faço é que isso não é possível. O que nós temos que arranjar é uma união, vou-lhe chamar uma união entre aspas, de geometria variável. Ou seja, ela tem que variar em função das circunstâncias. Se é para a economia de uma maneira, se é para a defesa é de outra, e para aquilo que mais se virá será de outra. Portanto, porque na defesa vai ter que entrar aqui a Turquia, onde não vai entrar noutros sítios, vai entrar a Inglaterra, que vai demorar mais tempo a entrar na parte económica, na defesa entra mais depressa, vai entrar o Canadá, vai entrar a Austrália, eventualmente o Brasil. Nós temos que quebrar os BRICS, têm que ser quebrados. E, portanto, tem que se criar uma grande união de geometria variável. Aquilo que o professor Silvério Cunha está a dizer, e que é de facto um problema e que ele tem que ser equacionado, que é a soma de vários países não resulta. Por isso é que existe a NATO. Portanto, tem que ser formada uma outra organização, outra aliança, cujos países queiram aderir e que tem que ter um comando próprio, que naturalmente não coincide, por exemplo, com a Hungria. Mas repare, professor, isto tem que ser, repare na minha opinião, claro, na análise que faço, isto tem que ser de tal maneira de geometria variável, porque vejamos o seguinte, até a escolha do líder, que a mim me parece que devem ser os líderes, os interlocutores da União Europeia, Costa, Ursula von der Leyen e a senhora Kallas, e também a Roberta Metsola, de certa forma, estes são os interlocutores, claro. Não pode ser Macron, porque para o ano Macron já não existe. Pode existir a senhora Le Pen, e a senhora Le Pen pode estar do outro lado. A gente pode perder a França. Pode. Agora, numa aliança dinâmica, a França sai, mas alguém ocupa o lugar. A Alemanha está para estar. Portanto, isto tem que ser muito dinâmico. Já agora, a propósito do interlocutor, eu agora estou muito pró-europeu e aconselho que as pessoas fiquem muito pró-europeus, não temos outro remédio. A conversa de não ter um interlocutor é conversa, é treta. Se alguém quiser falar com Portugal, a nível da representação de Estado, é o Presidente da República. A nível executivo é o Primeiro-Ministro. A nível de negócios estrangeiros é o Ministro de Negócios Estrangeiros. Ora, a Europa tem isso tudo. Se querem falar com alguém a termos de visita, de coisa oficial, é com o Presidente do Conselho. Se querem falar a nível de executivo, é com a senhora Ursula von der Leyen. Se querem falar a nível de negócios estrangeiros e de fazer negócios, é com a senhora Kallas. É simples. Se querem falar a nível de presidentes dos parlamentos, é com a senhora Roberta Metsola. Isto está definido. Não, ainda falta mais. Espera lá, ainda falta mais. Porque isto está perfeitamente definido. E, finalmente, porque o tempo corre, a União Europeia esta semana tomou uma decisão que pareceu, e foi dito pela comunicação social,
como um recuo. Não, foi um avanço estratégico corretíssimo, que eu já defendi aqui. E, portanto, estou à vontade. A defesa contra o Trump sobre as taxas é não aumentar taxas. Quando o Trump aumenta taxas sobre os produtos importados dos Estados Unidos, a Europa não tem que meter taxas nesses produtos. Não tem que retaliar com taxas. É um erro. É um erro. Eu digo isto desde o princípio. Portanto, a decisão da Europa está corretíssima. Porque quem paga as taxas somos nós. Um equipamento qualquer que venha dos Estados Unidos, por exemplo, para Portugal, se eu comprar e se meter uma taxa de 10 ou 15%, eu pago mais de 10 ou 15% ao Estado português. Ora, se nem lhe puserem taxa nenhuma, eu continuo a pagar o valor que pagava por ele. Claro que prejudica aqueles que exportam equipamentos e coisas para os Estados Unidos. Portanto, a retaliação é não meter lá taxa nenhuma. Agora, isto tem que ser explicado às pessoas, porque parece que é uma fraqueza da Europa. Não! É uma estratégia corretíssima da Europa. Muito bem, vamos para o próximo tema. Vamos falar das eleições na Madeira, marcadas para este domingo, 10 meses depois das anteriores. Desta vez, o que é que espera Silvério Cunha? Eu, para ser franco, não espero grandes alterações. Por uma razão. As sondagens, claro, são o que são, não é? Mas dão a mesma PSD como vencedor e em grande posição e até, eventualmente, com uma maioria relativa muito robusta. Pelo menos isso. Se é que não pode atingir a maioria absoluta. E para isso podem conspirar muitos fatores. Por exemplo, até o cansaço do eleitorado pode conspirar, há mais abstenção, portanto... digamos, as eleições da Madeira são eleições estranhas porque levantam um problema que é este. É um problema institucional, por um lado, mas tem na sua base a velha questão da corrupção, do estatuto de arguido do Presidente do Governo Regional, mas isso levanta um outro problema que é o reflexo disso na opinião pública e na cultura política do eleitorado da Madeira, neste caso, como seria do nacional, noutro caso qualquer semelhante. E a questão é esta, até que ponto é que isso representa alguma coisa? Até que ponto é que choca? Eu não sei por uma razão. Nós estamos também numa época em que há uma parte do eleitorado que dá muito valor a certas questões, a que eu chamaria mais morais do que até de justiça, e outro eleitorado que, querendo, por exemplo, estabilidade, é capaz de querer a todo custo. E todo custo é isso, paga-se um custo. Claro que não é natural o seguinte, nós neste momento temos o líder da Madeirense, do PSD, está arguido com vários membros do gabinete e, portanto, é evidente que há aqui um problema de fundo que é este. Um governo pode ir para a frente quando o Ministério Público está em investigações, já há indícios. Atenção, toda a gente é inocente até prova em contrário, mas é uma questão de... Lá está, é uma questão em que o direito não tem que se meter na política. Mas a política devia ter uma cultura suficientemente densa para que, por exemplo, um presidente de um governo regional diga assim: ético-politicamente, eu tenho condições para governar, tenho legitimidade para governar, não é só legalidade, é também legitimidade. A legitimidade é uma coisa mais complicada, porque envolve valores, envolve construção de valores, etc. Ora bem, eu penso, no entanto, sou pessimista, penso que a sociedade atual não tem esses valores. Não tem esses valores, é capaz de dar de barato, e até Miguel Albuquerque é capaz de pensar mesmo assim. É que, na verdade, isso não interessa à opinião pública madeirense. Talvez interesse mais a estabilidade, por exemplo, o valor de estabilidade. Portanto, vamos ver, mas eu, sinceramente... Será difícil estou convencido que não vai haver grandes alterações. É um palpite meu, mas atenção, o que vi foi 2 sondagens que até dão o mesmo resultado. Mas as sondagens também são o que são e, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Também é verdade que há muito, hoje em dia, com as sondagens que são muito manipuladoras, os inquiridos muitas vezes já não dizem a verdade. E, portanto, hoje em dia as sondagens... É difícil. Começa tudo a ser difícil. Portanto, começa a ser tudo imprevisível e incerto. Portanto, vamos ver. Não tenho uma opinião, mas a minha opinião é esta. Tenho a ideia de que parte do eleitorado não é sensível a argumentos de justiça que hoje em dia estão aí a ser veiculados pela imprensa. José Faustino. Pois, nunca mais aprende. A opinião pública nunca mais aprende. Agora tivemos, infelizmente, o falecimento do Dr. Miguel Macedo, que eu ainda conheci pessoalmente, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e várias vezes falei com ele e tive várias reuniões com ele, que se demitiu de Ministro da Administração Interna acusado de uma coisa que não cometeu, e como o Tribunal veio inocentá-lo, não é? Completamente. Completo. Por completo. E, portanto, isso vale o que vale. E ele, no entanto, nunca mais voltou para a política ativa? Nada. Sim, mas isso vale o que vale. Foi uma pena. Foi. Porque era um excelente político e uma pessoa capaz.
Não é por ele ter falecido que eu conheci-o e sei perfeitamente aquilo que estou a dizer. O que é certo é que perdeu-se um ministro, perdeu-se um político, infelizmente faleceu prematuramente, porventura ganhou-se um bom advogado, com certeza que ganhou, porque ele voltou a exercer a advocacia na terra dele, em Braga. E, portanto, sobre essa matéria estamos falados, quer dizer, passamos a vida... Eu até acho que se devia arranjar um esquema qualquer quando a pessoa é política, acabou-se as coisas. Voltamos ao Benjamin Netanyahu, também anda a ser julgado e anda a dirigir a guerra e vai a julgamento lá por não sei porquê. Eu acho que aquilo não faz sentido nenhum, mas as coisas valem o que valem. Em relação à maneira em concreto, tirando... Aliás, há um problema que a mim começa a irritar as pessoas, que é irrita toda a gente, estas coisas. O Montenegro começou por causa da lei dos solos, depois vai não sei aonde. Não quer dizer que não haja razão de quem acusa e que ele não esteja em falta. Não estou a dizer isso. Mas toda esta ginga-joga... Depois há outra coisa interessantíssima. Curiosamente, as autarquias, quase... Toda a regra tem a sua exceção, mas quase todas as autarquias desenvolvidas, onde há trabalho feito, onde há felicidade, onde as pessoas gostam de viver, os autarcas são acusados de corrupção. Alguns até já foram condenados, como para Poeiras, que é o melhor município do país. Isaltino Moraes é o melhor autarca deste país, digo eu. Não é a minha opinião, é a análise que eu faço, é o que vejo. Não é aqueles vídeos esparverados que ele faz no YouTube e não sei o que eu já vi. Não é isso que estou a falar. Estou a falar da obra feita. Ele continua a inaugurar causas, ele continua a fazer coisas. Esse é que é o ponto. Agora, eu não sei, sempre ouvi falar de corrupção na Madeira, e a Madeira para a frente e a Madeira para trás. Não estou a dizer que não haja corrupção na Madeira, nem que nunca tivesse ouvido, nem que haverá. Não estou a dizer nada disso. O que estou a dizer é que, muito provavelmente, vai ficar tudo na mesma. Miguel Albuquerque vai vencer novamente. Eu até penso que irá reforçar a votação, embora não tenha maioria, mas não deve ter maioria absoluta, e nada se resolve com estas coisas. Portanto, as coisas não se resolvem. Nós temos que pensar, eu acho que se devia pensar duas coisas. A primeira era ver a importância dos partidos, não é acabar com eles, a importância dos partidos dentro da democracia. E, em segundo lugar, arranjar um mecanismo de eleger pessoas para governarem as várias entidades, as várias unidades que há para governar, desde a Junta de Freguesia até ao Governo da República. Tem que se pensar nisso. E tem que se pensar o funcionamento dos parlamentos, dos tribunais, tem que ser tudo repensado. A começar no poder dos partidos. Portanto, há aqui tudo coisas para pensar. Eu não os vejo pensar nestas coisas. Aliás, eles nem falam sobre as questões de defesa, sobre as questões da Europa, da economia, das taxas do Trump. Não, andou a discutir se a empresa como é que era? Não, a última, esta semana, foi espetacular. Foi a fiscalização, reparem, a fiscalização dos apartamentos do filho do Montenegro, que liga de um resto de chão para um andar, que faz um buraco na laje, e a fiscalização da Câmara foi lá. E o outro quer um inquérito parlamentar à vistoria do apartamento. Eu acho que esta gente está toda maluca. Muito bem. Há aqui qualquer coisa que não bate certa, que as pessoas não estão por da cabeça. Vamos Quer dizer, lá que me venham a tema. dizer, o primeiro-ministro recebe ou não recebe dinheiro de uma empresa, erradamente, ou não sei o quê, eu até aí ainda vou. Agora, as obras do apartamento. As obras do apartamento, professor. Não é se roubou dinheiro para comprar o apartamento. Não sei se está a ver o problema. São os regulamentos. É o regulamento municipal. Que já não há regulamento nenhum, porque isso está tudo dizendo. As obras simplificadas está tudo dizendo. Não precisa de licença, felizmente. Muito bem. Está a perceber? Eles querem discutir avançar com um engenheiro civil, que eu não sei se há algum na Assembleia da República, que percebe alguma coisa, percebe muito de estruturas, com uma data de incompetentes em estruturas ignorantes, percebe? Não sei o que é que eles querem.
Andamos a discutir Muito apartamentos. Bem. Vamos para o próximo tema. Falamos agora sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras. Houve um relatório enfim, da deputada que presidiu esta comissão, deputada do Chega, Cristina Rodrigues. Coadjuvada pelo seu chefe, André Ventura. Mas esse relatório foi chumbado por todos os outros partidos. E as conclusões finais da Comissão apontam para que tenha havido uma intervenção especial sem ilegalidade da Casa Civil do Presidente da República. Silvério Cunha. Eu só tenho duas coisas a dizer. Uma é que, de facto, o Chega quis atingir o chefe de Estado através deste caso, que foi empolado. Claro, naturalmente, que é evidente que nós estamos a discutir, no fundo, o problema do direito, do princípio da igualdade no tratamento das pessoas. Portanto, as gêmeas terão sido tratadas de forma preferencial e claro que isto é um problema... Professor, o problema é o custo das vacinas. Claro, eu sei. Esse é que é das injeções. Mas acontece que... Esse é que é sim, o problema. mas o problema que se pôs é este. A meu ver, lá está. Mas isso não foi aquilo que se ultrapassado. Porque o Chega, na verdade, queria pôr em causa o chefe de Estado por outra razão. Claro, sim. Que a ideia, portanto, não era essa, até porque se provou que não houve criança nenhuma que tenha sido preterida em tratamentos. Portanto, as duas gêmeas foram tratadas, têm nacionalidade portuguesa também, e, portanto, como são portuguesas, foram tratadas, e a questão que se lá quer, foram tratadas à frente de outras. Essa era a questão que, no princípio, eu lembro-me aqui, quando falámos na questão do princípio, eu pus a questão assim. O problema, pois, é se porventura elas passaram à frente de outras, como seria um transplante, qualquer coisa do género, e que, claro, isso não é admissível, porque o princípio da igualdade implica que realmente todos estejam no seu lugar. Agora, parou-se que não. Primeiro, parece que não, que elas foram tratadas e não passaram à frente de ninguém, é tudo quanto se sabe. Agora, o problema do Chega pôs a questão de outra maneira, quis dizer é que houve um tratamento especial por interferência na presidência do filho do presidente. E, portanto, isto causou um grande problema, porque o filho do presidente também fez afirmações infelizes, porque não se perceberam contraditórias, a mãe das crianças também disse outras coisas, e, portanto, no fundo, houve aqui uma quantidade enorme de contradições nos depoimentos. E, por isso, a proposta do Chega, da deputada do Chega que presidiu a Comissão, acusava o chefe de Estado de abuso de poder, o que é grave, deve dizer-se que é grave. Os partidos votaram contra, os outros partidos apontou-se para uma intervenção especial. É verdade, há uma intervenção especial, provou-se efetivamente uma coisa. O Presidente da República chamou a atenção para um facto, ou a Casa Civil chamou a atenção para um facto, o Governo e as entidades de saúde receberam instruções para dar essa atenção e, claro, agora aqui a questão que se põe é assim, o chefe de Estado fará isso a toda a gente? Não, é verdade que não fará. É verdade que, digamos, se isso está correto, chamar a atenção para uns casos não para outros, possivelmente também não estará correto. Mas a verdade é esta, que o chefe de Estado, eu estou convencido de que o chefe de Estado, o nosso chefe de Estado, se souber de uma coisa qualquer que aconteceu a qualquer pessoa que lhe escrever qualquer coisa do género, ele dará resposta. Portanto, eu julgo, aliás, uma coisa que já ouvi dizer, que a Presidente da República responde a toda a gente que lhe escreve, embora eu admita que não é o chefe de Estado que lhes responde, mas que preocupa-se com a correspondência que os cidadãos enviam ao Presidente da República. Portanto, em suma, isto para dizer o quê? Para dizer que eu julgo que a conclusão do Comissão de Inquérito foi uma conclusão, digamos, razoável dentro daquilo que era expectável. Agora, o Chega não se contenta com isso, porque o Chega diz que vai mandar a versão inicial da Comissão da deputada Cristina Rodrigues, vai mandar isso para o Ministério Público. Portanto, quer que o Ministério Público intervenha, digamos assim, em mais um inquérito de apuramento de responsabilidades respeito ao Presidente. Na verdade, o que Chega quer é fritar, cozinhar em água fria o Presidente da República. Pronto, e mais nada, é isso que eu acho. José Faustino? Não, eu no essencial estou de acordo com o professor Silvério Cunha. Ponto 1. De facto, houve ali um interesse da parte da Presidência da República, estou convencido que haverá para toda a gente, talvez um interesse mais acentuado do que é normal. Depois houve ali aquela peripécia também do Secretário de Estado a querer ali limpar-se, depois a Secretária teve que vir... Um erro completo. Um erro completo, a Secretária teve que desmentir também para salvar a sua honra. Não, eu recebi ordens e mandei fazer. Portanto, houve ali, de facto, a benção da coisa. Agora, o problema, a questão do problema é o valor das injeções. Claro que mas o valor também cede no caso de não ter sido preteridas outras pessoas. Ninguém foi, mas pronto, claro. É mais esse valor, mas elas também são portuguesas e por aí adiante. Portanto, tudo acaba por estar mais ou menos bem.
O problema é esse que o professor diz. O Chega quer apanhar o Presidente da República na curva e os outros partidos não estão para isso e fazem muitíssimo bem. Pronto, é só isso. Muito bem, vamos... o próximo tema, ainda nesta área da justiça, tem a ver com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que já sabe que o julgamento da Operação Marquês começa dia 3 de julho, mas ainda antes de saber a data, voltou a acusar o Estado português de manipulação e diz que o processo Marquês prossegue para a terceira acusação em 12 anos. O Sérgio está a dizer que o caso se inclui na área da justiça. Eu acho que não, eu acho que já está na área da literatura. Já passou para a literatura. Porquê? Porque, na verdade, a questão é esta. O caso, a Operação Marquês é um dos... vai dar, seja qual for a decisão, acho eu, vai dar pano para mangas para pessoas dizerem tudo e mais o que quiserem. Podem dizer o que quiserem. Porquê? Porque é tanta a lentidão, por um lado. 12 anos é demais. Com 12 anos já não se faz justiça nenhuma. Segundo, porquê? Porque as peripécias procedimentais são tantas e tais que acabam por provocar problemas de interpretação e problemas digamos, de perspectiva da questão. E eu vou ser sincero e vou dizer o seguinte: depois já tivemos um juiz que retirou uma data de crimes que havia sobre Sócrates. Depois já houve, a opinião pública manifesta-se, há grandes movimentos a favor de Sócrates e movimentos contra Sócrates. Portanto, a questão que se põe é esta. E recentemente Sócrates fez uma afirmação que eu achei interessantíssima, veiculada pelos seus advogados, claro, que disse assim: o julgamento em rigor até é ilegal. E porquê? Porque também apontaram várias irregularidades ao Ministério Público para aqui e para acolá. Depois houve aquelas irregularidades muito especiais e muito estranhas. Ele ter sido sujeito à prisão preventiva, quando na verdade parecia que estava tudo pronto e estava tudo previsto, e depois libertaram ao fim do prazo e afinal de contas isto foi há não sei quantos anos já. E depois disso continuaram as investigações. Ora, isto também levanta problemas quanto à proporção da atuação dos agentes, dos operadores judiciários. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. É que eu acho que o caso de José Sócrates é um caso que está inquinado de maneira definitiva, independentemente da verdade que for. Eu, por exemplo, penso, com toda a franqueza, que depois daquelas acusações todas de ser muita coisa, eu penso que naturalmente, há ali ilegalidades ou pelo menos irregularidades. Claro que é evidente que tudo se torna confuso, tudo se torna opaco, tudo se torna, digamos, parece que há uma poeira em cima de tudo, quando, evidentemente, depois os advogados recorrem sem cessar, quando o Ministério Público também é acusado de erros e há juízes que deram razão, digamos, aqui à defesa, que foi o caso do juiz Ivo Rosa, não é? E, portanto, quando acontecem estas coisas, começa a haver aquilo que se chama o público, que somos nós, cidadãos, que não sabemos nada senão aquilo que vem dos jornais, e não sabemos que vem dos jornais até é verdade, portanto, não conhecemos o processo. Começamos a ter dúvidas neste sentido, que é, afinal de contas, ele é acusado de quê, em concreto? E, sendo acusado, é acusado de 40 coisas. Quais delas são as verdadeiras? Quais são as que têm pernas para andar? Quais são aquelas que são precisas e objetivas? Tudo isso começou a ser alvo de uma confusão muito grande. E eu terminaria chamando a atenção para um ponto. Repare-se, eu penso que muitas coisas que houve aqui, eu às vezes ponho-me a pensar, e atenção, eu estou a passar em voz alta e, portanto, não estou sequer a dizer que isto aconteça. Mas lembrei-me disto por causa do que aconteceu com o Ministério Público há dias a respeito do caso Montenegro, em que veio dizer que haveria uma investigação não invasiva, preemptiva e não invasiva, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar nos meus bancos da faculdade. Mas acontece que nunca ouvi falar por uma razão, porque é assim, já são formas de a própria máquina judiciária querer, digamos, não ferir, querer passar com todo o cuidado por entre as sombras que se criam hoje em dia com as redes sociais e tudo isso, que é para ser o mais precisa possível sobre aquilo que na verdade quer fazer. Ora bem, acontece que quando se chega a este ponto, eu ponho a pensar, mas, por exemplo, nestas investigações, há razão para haver investigações administrativas, por exemplo. Pus-me a pensar se havia. Eu acho que talvez não haja. Acho que o Ministério Público tem toda a legitimidade para fazer investigações como entender. Agora, dentro da lei. E o problema que se põe é, quando, por exemplo, se tem alguém com prisão preventiva porque se acha que há indícios fortíssimos, então, quando ela é libertada porque passa o prazo, vai logo a julgamento. Ora bem, o que acontece? É que eu, sinceramente, vou ser franco, eu já nem me lembro. Eu acho que a maior parte das pessoas ninguém se lembra. Já nem se lembra. Por que motivo é que ele foi preso? É que ele foi detido. Como é que foi desencadeado o problema? Porque já lá decorreram 12 anos. Portanto, ao fim deste tempo todo, eu pergunto assim, que diabo? Tem que haver aqui uma reforma qualquer, tem que se pensar nisso, porque isto não tem sentido. Começa a perder o sentido. E eu aposto aqui, singelo contra dobrado, como se costuma dizer, que seja qual for o resultado,
nunca será apurada a verdade. Porquê? Porque não há capacidade para se pensar naquilo que é objetivamente e concretamente verdade. José Faustino. Bom, eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha também nesta matéria, e o que digo é o seguinte: de facto o emaranhado é muito grande e o rumo da justiça não pode ser um quando é de uma forma e outro quando é de outra forma. Não é só a reforma do regime, não é só na parte política que necessita, os tribunais também necessitam de ser reformados, especialmente o Ministério Público. Eu continuo irritado de ver o Ministério Público no mesmo edifício dos tribunais. Não suporto isso. Não acho que tem que haver separação de coisas e aquela honraria toda ao Ministério Público. Não lhe quero tirar o valor, nem o trabalho importante que tem, naturalmente. Já os vejo mais bem instalados ao lado da Judiciária do que propriamente dentro do Tribunal. Agora, há uma coisa que corre aí de vez em quando, assim nas entrelinhas, e que a comunicação social embala um bocado, é querer tirar o direito de recurso ao cidadão, dizendo que são manobras dilatórias. Não, isso não pode ser. Portanto, as pessoas têm que ter sempre direito a recorrer quando se sentirem prejudicadas. E o Tribunal e o Ministério Público não podem vir invocar que são manobras dilatórias. Se são manobras dilatórias, acuse, vai para julgamento, que se veja. Agora, se a lei me faculta a possibilidade de eu dizer eu discordo disso e recorro disso e acho que é de outra maneira, que não, isto não sirva, olha, cá está ele com manobras dilatórias. Não. Eu tenho direito de recurso. Os cidadãos têm direito a recorrer e têm direito à defesa. Eu não posso aceitar, não se pode aceitar essa conclusão. Já para aí há decisões muito perigosas. E eu digo assim, eu não sei, estou como o professor Silvério Cunha, também ficarei com as mesmas dúvidas. Não é só do José Sócrates. Houve já aí gente condenada em Portugal que nós ficámos na dúvida. Ficámos na dúvida. É verdade ou é mentira? Eu digo-lhe, o Carlos Cruz. Eu nunca fiquei com a certeza se o homem era culpado ou não. Não tenho a certeza. Não tenho. Convictamente não tenho a certeza. Outros sim, outros tenho. Agora, que não fique essa dúvida, não é? Depois virem dizer assim, pois é, o senhor fica na dúvida por causa das manobras dilatórias. Não, isto não pode ser Mas, José Faustino, já agora deixe-me esclarecer uma coisa. Essa acusação a José Sócrates de manobras dilatórias consta num despacho da Relação de Lisboa, feita por juízes, não foi por jornalistas. Os jornalistas limitaram-se a escrever o que estava no despacho. Há jornalistas que gostam estava muito no acórdão, não é no despacho, é no acórdão da Relação de Lisboa. Sim, mas é que o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa não me pode tirar o meu direito de cidadão a recorrer quando a lei me dá esse direito. Não pode. Não pode invocar que é uma manobra dilatória quando a pessoa entende que se tem de defender. Porque senão nunca mais daqui saímos. Então aí, o que é que teria acontecido? Se calhar Sócrates estava a cumprir uma pena quando foi preso no aeroporto. Que já nem sabemos porque é que foi. Não pode ser. Vamos para o último tema. Escolhi um tema mais local, regional, porque o preço do ouro tem vindo a bater recordes históricos, máximos históricos, aliás, nos últimos tempos, e parece ter recomeçado a corrida a este metal precioso na Serra do Monforado, onde se sabe que há ouro. Já houve lá anteriormente trabalhos de prospecção, depois uma empresa canadiana, a Coulter Resources, desistiu. E agora há um pedido de prospecção, as câmaras estão contra, as câmaras de Montemor e de Évora estão contra, a Universidade também se pronunciou, nomeadamente o laboratório, o MED, da Universidade, e eu gostava de saber a vossa opinião. Para já são trabalhos de prospecção, mas têm sempre em vista a exploração, não é? Eu nesta matéria costumo sempre dizer que a minha ignorância só se pode comparar com o meu desconhecimento. E, portanto, eu não sei, efetivamente... E se calhar com o ouro que lá há. Não, é assim, eu admito que haja ouro. Sim, naturalmente existe. Agora, se é rentável, se não é, também não sei. Depois, a questão que se coloca é, se for levado a cabo a mineração, terá que ser levado a cabo com os cuidados ambientais que são necessários. Claro que os parceiros favoráveis das câmaras, bem como das associações ambientalistas, de defesa do património, devem ter as suas razões, não sei quais são, portanto, admito até que sejam razões ponderosas. Alegam sobretudo por questões ambientais, porque há
muitas áreas que integram a Rede Natura 2000. Pronto, isso pode ter que ser ponderado. Agora a questão que se põe é assim, toda a gente sabe que a mineração, para ser feita com muitos cuidados, e até do ouro, inclusivamente, eu lembro de uma coisa que é da ficção. No princípio usava cianeto. Sim. E até por isso se poluía muitos rios, inclusivamente, eu lembro disso no princípio, que há 100 anos, provavelmente, ou até mais. Usava-se cianeto. Do garimpo. Depois do garimpo e tal, dava-se cabo dos rios, dava-se cabo da biodiversidade toda, com veneno, evidentemente, e tudo para arranjar ouro. Ora bem, acontece que a questão que se põe é esta. Claro que portanto, isto tem aspectos científicos e técnicos que eu desconheço e, portanto, eu acho que a fazer-se qualquer coisa tem que ser com todas essas garantias. E, por fim, também é preciso dizer o seguinte, que é, bom, vamos cá ver, há uma questão que se põe sempre, que é esta. Bom, se há 68 gramas de ouro por cada tonelada, isto quer dizer o quê? Quer dizer que isso quer dizer que é rentável? Não faço ideia. Quer dizer que é rentável, que vale a pena durante quanto tempo? Porque também, ao mesmo tempo, não é abrir uma mineração que dure X tempo e depois quê? Fica tudo assim. Tem que haver uma política pública neste sentido. Já. Tem que haver uma política pública que diga qual é o objetivo, cuidados a ter, se vai para a frente ou não, claro. Depois, cuidados a ter, a rodear a questão, se vai para a frente. E depois também que destino dar no final, porque as minerações têm sempre um final, que o veio acaba num certo momento. E, naturalmente, isso é que eu não sei e ignoro. E, portanto, é claro, eu acho, no entanto, que deve ser examinado tudo com muito cuidado, porque, efetivamente, se há tantas entidades que estão contra, também razões terão. Agora, a questão do ouro bater máximos históricos, é evidente que é uma questão interessante, porque tem a ver também com uma conjuntura, não é? E a questão é saber se essa conjuntura se vai continuar a repetir, porque, num dado momento, é a empresa que está a fazer isto. Está muito bem, e depois assim, não, agora já dá prejuízo, agora vamos embora. Tem sentido. José Faustino. Vamos lá ver. O problema das minas é sempre igual. É como as do lítio e como todas as outras. Vamos ver. Há ouro ou não há ouro? Quando há, eu estou a falar em termos de ser rentável para a exploração dele. 68 gramas por tonelada? Eu não sei lá agora, isto não me diz nada. Eu estava aqui a ver, não devo ter tempo para fazer contas, nem sei quanto é que isto dá. Parece-me pouco, mas não sei. Diz que vamos explorar 500 toneladas de ouro ou de terra? Pretende a ideia é tirar 500 toneladas de ouro. Então vão ter que esburacar muito. Mas está bem, então há terra com fartura, fica aquilo tudo arranjadinho. Ou não? Fazem um jardim. Fazem um jardim à volta agora depende do que eles fizerem. O problema que aqui se coloca é este. Vamos lá aqui ver os cenários possíveis. Há ouro ou não há ouro? É feito um estudo científico, nós não sabemos disso. Geológico, não é? Geológico, lá com todas as coisas. Há ou não há ouro? Vamos admitir que ali no bairro de Almeirim, para não falarmos agora da Serra de Monforado, que é descoberto um filão de ouro. Há ali ouro daquele, aquilo é uma maravilha. Está na rede Natura, e na Contra Natura e Ultra Natura, e 54 Naturas. E depois? Não tirou o ouro. E as consultas de psiquiatria, sem em que dia? E a que horas? E quem é o médico? É só para a gente saber. Então, vamos lá ver. Se o país tem uma determinada riqueza, tem que se explorar a riqueza. O que eu já queria discutir era outra coisa. É se o dono do terreno tem direito ao ouro e não tem. E está mal. Esse é que é também o problema. O Estado mete as unhas em tudo. Porque o dono do terreno... E isso é um problema muito importante. Porque o dono do terreno pode dizer assim: eu tenho aqui o ouro, mas não o quer vender. Está bem, também não o quer vender, é expropriado. Mas já aqui a coisa funciona um bocadinho diferente. Já é um bocadinho diferente. Porque como as coisas estão, salvo melhor opinião, o Estado chega lá e obriga o dono de qualquer maneira, que tem uma certa explicação, mas que tem que ter outros procedimentos jurídicos, na minha opinião. E parece-me que não são os melhores. Agora, resumindo e concluindo, se houver lítio, se houver ouro, se houver prata, haja o que houver, o material tem que lá sair, porque não há outra hipótese. O país precisa de dinheiro e precisa de que as coisas evoluam. Que benefício é que esse ouro traz às pessoas? É isso que tem que se ver, e o desenvolvimento disso tudo. Agora, se me disserem assim, não pode ficar na Serra de Monforado, não pode no Bar de Almeirim, não pode na minha casa, não pode em lado nenhum, fica lá um buraco, uma coisa maluca, como a gente vê nos filmes. Isso não pode acontecer no século XXI. Não. Tem que se arranjar a coisa. Mas mesmo assim,
Em Aljustrel aquilo também está virado em arqueologia turística. Aquilo dá para visitar as minas e tal. Está a ver? Portanto, temos de uma vez por todas perceber esta situação e encará-la com uma atitude própria disto. Não é, há lítio, somos contra a exploração do lítio. Há ouro, somos contra a exploração do ouro. Alto. Isto tem que ser visto de outra forma. Tem que implicar as pessoas, tem que se falar com as pessoas, tem que se explicar. Não se pode fazer das pessoas parvas. Tem que se explicar isto tudo. Muito bem. Isto normalmente não acontece. E depois dá o resultado que dá. Ninguém se entende. Ficamos por aqui. Estamos com os trabalhos concluídos. Ficamos por aqui. Regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde e bom fim de semana.